O nosso tema de hoje é sobre a governança ambiental global. Por esta reportagem, vocês vão ver que esse tema de governança já deu prêmio Nobel a 2 economistas. Falando a economista Elinor Ostrom, americana, né, já falecida, né, ela foi citada pelas análises da governança econômica que ela trouxe, né, especialista em aspectos comuns às pessoas em geral, como forma como os recursos naturais são gerenciados, né, como recursos comuns. Olha a ligação da governança, né, com o meio ambiente desde nesse caso do prêmio Nobel. Né? Já o Oliver Wilson, pelas análises da governança econômica, né, e limites da firma. Né? Firma é uma maneira de você dizer organização ou uma corporação com fins lucrativos. Né? Então, esses dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia na década retrasada, né, tratavam sobre governança. A primeira coisa que nós temos que ver quando tratamos de governança é que é algo além do governo. É mais amplo do que o governo, o que envolve paralelamente as instituições governamentais e o comprometimento de atores privados e não governamentais. Opa! Quer dizer que quando a gente fala de governança, nós estamos envolvendo um monte de atores nesta parada. Para iniciar o nosso entendimento, né, vamos falar um pouco do meio ambiente. É direito humano universalmente consagrado e expresso pelas Nações Unidas, na Declaração dos Direitos Humanos, que o ambiente ecologicamente equilibrado pertence à humanidade. Então, percebam que o meio ambiente ecológico, né, quer dizer, o planeta que nós vivemos, ele é transnacional, ele não tem uma fronteira. Né? E os ecossistemas, alguns podem estar restritos a um país, a um estado, a um município, mas na sua maioria, né, quer dizer, de uma certa forma, muitos pertencem a mais de um país. Tanto que a Amazônia, ela está a maior parte dela no Brasil, mas outros países como Peru, Bolívia, né, também tem pedaços deste ecossistema chamado Amazônia. Então, há um desafio, né? Não limita-se às fronteiras de um país, e é claro que o Brasil tem soberania pelo território da sua parte da Amazônia, mas ela é um patrimônio de toda a humanidade. Ao exigir o reconhecimento da interdependência ecológica entre os territórios globais. Meio ambiente, então, é um bem público. Bens públicos globais são bens cujos benefícios transpõem fronteiras, gerações e grupos populacionais. Então, há um desafio das fronteiras,
e a soberania do Estado. O meio ambiente não respeita as fronteiras geopolíticas, né? Geografia política, né? Que criou que os estados, né? Como divide os estados. Essas questões passaram a ser importantes porque nós estamos diariamente ouvindo falar do aquecimento do planeta Terra, né? E isso implica em mudanças climáticas, porque estão surgindo gases de efeito estufa num nível que preocupa a humanidade de uma maneira geral. O que são esses gases de efeito estufa? Ora, o carbono é um deles, o metano, né? São gases que vão para a atmosfera e que os raios solares atravessam, bate, mas eles refletem, voltando, tornando a temperatura do planeta aquecida. Um tanto desses gases é importante, né? Porque senão a temperatura da Terra seria muito fria, né? Mas em excesso ele começa a esquentar o planeta. E isso, estão falando em calamidades, as alterações do meio ambiente, se chegarmos até o ano de 2100, que muitos de vocês poderão estar presentes na Terra. Estão falando que a dinâmica dos ventos, as marés vão subir, porque vai haver um degelo nos polos, né? Os regimes de chuvas vão ser alterados e nós vamos ter mais epidemias e outros fenômenos que vão afetar a vida no planeta Terra como nós conhecemos. Uma das questões que afetam é essa curiosidade, né? O Trópico de Capricórnio, que atravessa boa parte do planeta, né? Curiosamente, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no sudeste do país, né? Não tem deserto. Mas, se olharmos para a América Latina depois da Cordilheira dos Andes, ou na Cordilheira dos Andes já, nós vamos encontrar o deserto do Atacama, né? Na África, esse deserto, principalmente na África do Sul, e na Austrália, né? O deserto australiano. Ora, é uma coisa natural dos desertos estarem mais próximos dos trópicos, no caso o nosso trópico de Califórnia. E se olharmos o trópico de Câncer, também vamos ver, né, que os desertos são sempre próximos aos trópicos. Poxa, que curiosidade, não? Mas o que faz com que o sudeste do Brasil, né, o sul do Brasil e outras regiões mais ao sul tenham chuvas, né, e não são desertos? Chamo isso de caminho dos rios voadores, né? É uma analogia, né, a essa formação de nuvens e corrente de nuvens que são distribuídas, né? A evaporação da água na Amazônia, né? Ela vai levantando muita umidade, essa umidade vem, bate nos Andes, né? E há uma precipitação muito intensa por esta região, chuvas, né? Precipitação e chuva, e bem nas regiões das
cabeceiras do rio Solimões, né, que depois passa a se chamar Rio Amazonas. Quando o Solimões encontra com o Rio Negro, aí forma o Rio Amazonas. Ora, além disso, bate, né, nos Andes, precipita, mas vem também chuva para sudeste, né? E essa região aqui, né, de São Paulo, do estado de São Paulo, tem rios importantes, né, o Rio Tietê, o Rio Grande, o Rio Paraná, né, o Rio Iguaçu no estado do Paraná e outros rios importantes, né? E no norte de São Paulo, aqui na Serra da Canastra, né, há a formação de um rio importantíssimo chamado Rio São Francisco. Todos esses rios e esses sistemas, né, eles fornecem energia elétrica para o Brasil, né? São os maiores fornecedores de energia elétrica limpa, né, porque é proveniente de recursos hídricos, né, não polui o ambiente, mas nós estamos ouvindo falar em racionamento de energia, né, porque os reservatórios estão muito baixos. Estão baixos porque está chovendo pouco. Está chovendo pouco porque os tais rios voadores estão falhando, né? Não estão vindo como nós gostaríamos que eles viessem. Por quê? Porque nós estamos destruindo a Amazônia. Ao destruir a Amazônia, nós estamos provocando um desequilíbrio ecológico fundamental para a economia do Brasil. Não só para a energia elétrica que esses rios fornecem, porque alguns desses rios são navegados e portanto, uma economia de transporte muito importante, né? Além disso, a agricultura nossa está concentrada nessa região, né? Muito forte essa economia. E sem água não existe agricultura. Então, nós estamos, né, criando um problema para a sobrevivência no Brasil e a sobrevivência econômica no Brasil. Perceberam a importância de um sistema ecológico e a sua influência sobre outros estados, países e, de uma certa maneira, para o planeta? A professora Márcia, ela fala que ela é professora da Universidade Nacional de Brasília. Governança significa capacidade de instituições governamentais, quer dizer, o governo, e as não governamentais, geralmente ONGs, organizações não governamentais, por meio de órgãos, regras e processos, orientar as condutas de estados e empresas em torno de valores e objetivos de longo prazo para a sociedade. Olha só, se nós estamos destruindo a Amazônia, aumentando com queimadas, né, criar gases de efeito estufa, mexendo no equilíbrio da natureza, né? Já estamos começando a sentir a falta de chuvas no Sudeste, que os
pais de vocês já devem estar percebendo na conta de luz, porque o governo está tendo que procurar o sistema nosso de fornecimento de energia elétrica, né, está começando a procurar alternativas e todas elas são mais caras do que a energia elétrica produzida pela água, pelas quedas da água, pela força da água. Então, vejo que isso impacta nas nossas vidas, né? Então, quando a gente assiste alguém defendendo destruir a Amazônia, a gente deve falar assim, não brinca com isso. Né? E para tanto, né, existem instituições governamentais, ONGs, né, alguns organismos, tem a FUNAI, tem a Polícia Federal, tem o IBAMA, né, que procuram impedir esses avanços que estão acontecendo na Amazônia. Então, portanto, para o meio ambiente, existe um monte de atores, né, personagens, que precisam trabalhar esta governança, né, estatais, quer dizer, dos estados, governos, e não estatais, ONGs, organizações não governamentais, que formam a governança mundial, que tem como finalidade a superação da crise ambiental que atinge o planeta. Olha como essa questão da governança é importante para todos que dividem conosco o nosso planeta Terra. Nas Organizações Unidas, das Nações Unidas, ONU, né, nós vamos encontrar a FAO, que é um organismo de agricultura e alimentação, né, a Organização Mundial de Meteorologia, né, a ONU tem alguns programas como o PNUD, né, para o desenvolvimento, Programa Mundial de Alimentação, existem comissões econômicas e sociais regionais da ONU, o Banco Mundial para fazer empréstimos a países, eles costumam não gostar de financiar atividades que vão regredir em termos de meio ambiente, né? Atividades que avançam na Amazônia, que destrói matas, florestas, rios. Né? Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Global para o Meio Ambiente. E se eu for ficar enumerando, vão faltar transparências. Aqui de onde eu tirei algumas das fotos, né, e vocês estão sabendo que não haverá, que a governança é algo que vai além dos governos. E a participação da população é fundamental nas decisões que impactam. Eu não cheguei a mencionar, mas se os rios nossos, as nossas represas estão baixando, também teremos problemas possíveis com o abastecimento de água para o uso humano. Sem beber água, sem tomar banho, sem higiene, né? Fica muito difícil a vida. Então, é de sumo interesse a participação da população por intermédios de influenciar as tomadas de decisões de governos, participação com
pode ser por intermédio, inclusive, de organizações não governamentais, como ONGs do Greenpeace, e outras da Mata Atlântica, tem uma ONG do Preservação da Mata Atlântica, enfim, vocês podem participar dessas ONGs para interferir nas políticas públicas que venham a danificar o meio ambiente, que possa comprometer gerações futuras ou até mesmo as nossas gerações com o uso indevido do meio ambiente. Obrigado e até a próxima aula nossa.